Quantos de vocês aqui, meus irmãos, se acham pessoas ansiosas? Pode levantar as duas aí. Hoje nós queremos começar uma série, para a gente saber como é que a gente pode lidar com a ansiedade. A ansiedade é um mal muito grande que tem assolado os nossos dias, não é verdade? Sempre tem algo para fazer, sempre tem alguma coisa atrasada, e isso vai gerando no nosso coração uma sensação de insegurança muito grande. Então o título dessa série é Descomplique, uma abordagem cristã para simplificar a ansiedade. Então, mais do que a gente tentar responder ou dar 10 passos para que a ansiedade acabe, para a ansiedade diminuir na minha e na sua vida, envolve muito o nosso próprio posicionamento, nosso comprometimento. Então nós queremos mostrar o que a Bíblia diz sobre ansiedade, porque a Bíblia também fala sobre ansiedade. E eu queria que você conversasse com a pessoa do seu lado aí rapidamente, é bem objetivo, tá? Você vai falar para ela assim, como é que você define algo que é simples e como é que você define o que é complicado. A esposa não pode falar para o marido, você é complicado, não fala isso. Ontem quando a gente perguntou, ele falou, mulher é complicado e homem simples, nem sempre. Mas define aí com a pessoa do seu lado rapidamente, isso é uma coisa simples e isso eu considero algo complicado. Conversa aí com a pessoa do seu lado, rapidamente. Legal, alguém pode dizer para mim um exemplo de algo que é simples? O que é algo simples? Não estou ouvindo, gente. O que é algo... Oi? Confiar em Deus é algo simples. Olha, eu recebo em nome de Jesus. Deveria ser simples. A gente aqui complica às vezes isso, não é verdade? Que mais que é simples? Alguma coisa que é fácil? Coisa que é fácil é relativamente simples. E o que seria algo que é complicado? Algo difícil. O que mais que é complicado? Sair da zona de conforto é algo complicado? O que mais que é complicado? Emagrecer, é verdade. Deus falou aqui agora. É verdade, né? O que você falou, Fã? Relacionamentos podem ser complicados às vezes, não é verdade? Podem ser complicados. E por que nós vamos chegar num ponto, e por que é legal a gente fazer essa análise do que é simples, do que é complicado? Porque muitas vezes nós recebemos algumas instruções tão simples da parte de Deus e da sua palavra, mas por causa das nossas emoções, do que a gente pensa que acha que deveria ser, a gente complica. É difícil às vezes a gente ver isso na nossa própria vida, mas você já deu um conselho para uma pessoa que você falou, é simples. É igual quando você recebe dica para chegar até um lugar, né? A pessoa se separa, encosta e fala, como é que eu chego em tal lugar? É fácil, é simples. Você pega a direita, vira esquerda, direita, na terceira placa à esquerda você chegou. Para quem sabe é algo simples. Muitas vezes para quem ouve é algo complicado. E sabe, a palavra de Deus é algo simples. E muitas vezes eu e você, com as nossas perspectivas, com as nossas lentes, a gente torna isso um pouco complicado. Eu já tornei muita coisa que era simples na Bíblia em algo complicado, que muitas vezes eu não queria obedecer, eu não estava a fim de ouvir mesmo. Eu falei, eu vou tentar do meu jeito e vou ver como é que acontece. Acho que só eu fiz isso, nunca ninguém mais fez, né? Pode ir para o próximo aí, Ju. Pode ir para o próximo slide, mano. Por que a gente fala sobre ansiedade? Tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que fala que 9,3% dos brasileiros sofrem com distúrbios de ansiedade. Isso representa 19 milhões de pessoas. Isso do que a pesquisa chegou, né? Chegou aqui em Atibaia? Acho que não, né? Então, assim, conta mais a gente tudo aqui, vai aumentar esse número. Só que as pesquisas muitas vezes apontam, são características e definem vários tipos de ansiedade que pode existir no ser humano. Mas o que eu quero propor aqui, para nós começarmos a pensar, é que a gente precisa
para entender a ansiedade, voltar para o início de tudo. Tem um texto, pode pôr aí, Ju, o texto, Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então não adianta só nós catalogarmos os níveis e tipos de ansiedade que nós temos. Nós temos que saber de onde começou isso. Porque eu quero dar uma notícia bombástica aqui. Nem sempre os seres humanos foram ansiosos. A gente é levado a entender hoje em dia que o quê? Que a ansiedade é comum para todo mundo. Todo mundo é ansioso. Uns são mais, outros são menos. Mas todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. A gente vai ver isso mais para frente, mas para a gente entender legal o que quer, de onde veio a ansiedade, eu quero convidar você para a gente olhar numa perspectiva bíblica. Tem várias perspectivas científicas que são muito interessantes, mas nós como cristãos temos o nosso livro aqui, a nossa carta magna, que é muito importante para a gente poder olhar através desses óculos. Eu coloquei todos os textos aqui na tela para a gente poder ser objetivo, então se você quiser abrir para acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade. Para a gente começar a conversar, a gente tem que voltar lá para Gênesis. Então eu queria que você abrisse comigo Gênesis 2,15, está aí na tela? Gênesis 2,15, está lá no finalzinho do relato da criação, quando Deus criou já o homem e a mulher. E Deus está dando instruções, falando com o homem, com a mulher, e Ele dá uma instrução muito simples, e é de conhecimento de muitos de nós, né? Olha o que diz o texto de Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Instrução simples. Agora vamos ver o que a serpente falou para Eva. Vamos dar uma olhada? Gênesis 3, de 1 a 5, é o diálogo da serpente com Eva. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Você percebeu que ela já deu uma alterada aí na fala, não é verdade? Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu ela. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. E, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Não ficou um pouco mais complicado esse argumento aí? Joga uma palavrinha, distorce, acrescenta uma palavra, acrescenta uma frase. A serpente lá no jardim, ela não foi simples e direta. Ela usou um argumento complicado, cheio de zigue-zague, astuto. O objetivo dela era enganar Eva. E é assim até hoje que as serpentes fazem para atacar, não é verdade? Se você assistiu o Discovery Channel, os canais, ela faz o quê? Ela enrola atrás da presa, né, para sufocar ela e dá o bote. Então, sabe, muitas vezes a complicação que acontece na nossa vida é porque muitas vezes a gente está dando ouvidos a outras vozes que não é do Espírito Santo, que estão tentando confundir a gente. A ovelha conhece a voz do seu pastor, então a gente precisa atentar e descobrir: Senhor, essa é a tua voz que eu estou ouvindo? Porque a Eva ouviu a voz de Deus, não é verdade, meus irmãos? Ela ouviu, era o próprio Deus, ela não tinha dúvida de que era Deus falando. Mas a serpente foi e contou uma história, deu uma complicadinha, e falou: tem certeza que Deus falou isso para você? Acho que aconteceu alguma coisa aí. Então Adão e Eva, eles caem nesse papo da serpente, caem como um patinho no papo. Não tem uma argumentação. Eles perdem o foco da simplicidade. E o que era simples? Era o mandamento de Deus. O mandamento de Deus foi muito simples: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente já coloca: Deus realmente disse para comerem nenhuma árvore do jardim? É claro, ela afirma coisas que ela não sabe.
E muitas vezes é assim que acontece, nós somos enganados por convicções que não são da parte de Deus. Não, com certeza você vai ganhar isso se você fizer dessa maneira. Com certeza você vai ficar rico, com certeza você vai conquistar aquela pessoa, com certeza você vai conquistar aquele cliente. Mas as vias não são tão, como eu posso dizer, simples assim. Mas não, eu estou tão convicto. Estão entendendo, meus irmãos? Às vezes nós ouvimos outras vozes que complicam algo que o mandamento de Deus e a voz de Deus é tão clara e simples para a gente. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele, como fazia com Adão no jardim do Éden. A palavra diz que o Senhor andava no entardecer, batia uma brisa e o Senhor vinha andar com o homem. Mas desde o primeiro pecado relatado na Bíblia, nós seres humanos temos buscado complicar as coisas que são simples, e muitas vezes tornando a nossa própria vida algo complicado. Por causa de um pecado, a Bíblia fala que por causa de um que pecou, todos nós pecamos. Então essa atitude de Adão e Eva nos afetou profundamente. Eu queria ler mais um texto com você para a gente poder entender um pouco mais sobre essa coisa de complicar e de ser simples. O outro texto é o de Mateus 7. Mateus 7, 13 e 14 é um texto muito conhecido de Jesus. E Jesus ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Muitos de nós conhecemos esse texto. E muitas vezes quando nós lemos, a gente acaba esquecendo que o simples é a porta estreita, e que o complicado é o caminho largo. Porque sabe, quando nós vamos ver a palavra no original e tudo mais, a expressão que Jesus está utilizando para descrever o caminho largo, não é como se fosse uma rodovia dos Bandeirantes. 4 pistas, totalmente iluminada e sinalizada, e tem um destino, um lugar final para chegar. Não é uma grande estrada boa, pavimentada, tudo certinho. Esse caminho largo está mais para um deserto. Está mais para uma selva muito fechada. Imagina que um dia você acorda e você está no meio de um deserto. Você não sabe como é que você chegou lá. Eu não sei, eu nunca estive num deserto, mas nós vemos vários filmes e documentários, e eles mostram que no deserto é muito difícil você ter um ponto de referência. Porque se você tem uma montanha ali, bate um vento, a montanha desmonta, então a referência que você tinha, tem que ser um expert nas estrelas, se você sobreviver ao frio do deserto quando entra na noite. Então quando Jesus está falando do caminho largo, ele tem outra expressão que a gente pode tentar imaginar aqui juntos. Vocês já viram aqueles filmes onde está tendo uma perseguição no calabouço de um prédio, de um castelo, e aí eles chegam num lugar assim, estão correndo, e quando eles chegam tem 7 portas, e aí ele fica olhando, qual porta que eu vou? Onde está batendo menos? Onde tem menos cheiro de animal morto? E fica aquela indecisão ali. O caminho largo tem essa definição. O caminho largo não é algo confortável e amplo que tem um destino final. É um lugar amplo que não tem referência. Nós não sabemos nem como chegamos e nem para onde vamos. E quando a gente entra quando nós lemos que existe entrar pela porta estreita que leva à vida, quando a gente pensa em estreito, a gente pensa primeiro, nossa, acho que eu estou gordinho, não vou passar. Não é isso. Mas a gente pensa muitas vezes na dificuldade que vai ser passar por algo estreito. Mas meus irmãos, pense comigo algo. Um caminho estreito não tem desvio. Um caminho estreito não há chance para nós nos desviarmos. Não existe múltipla escolha num caminho estreito, existe um destino, porque o caminho estreito está olhando para o destino. O caminho amplo está dando múltiplas opções, não é verdade? Para nós escolhermos. E a gente pensa que liberdade é ter a opção de fazer várias escolhas. Essa não é a liberdade que Cristo nos conquistou para nós na cruz. A liberdade que Cristo nos conquistou na cruz foi de vivermos livres do poder do pecado e podermos constantemente fazer a escolha de seguir a Ele.
Então, sabe, você acha que você se sentiria uma pessoa mais ansiosa estando no meio de um deserto, com múltiplas opções a seguir, ou se você estivesse num caminho com um destino? Eu ficaria muito mais ansioso num deserto. Eu não tenho expertise, não tenho conhecimento de como me localizar. O deserto seria para mim um ambiente que me geraria muito mais ansiedade do que um caminho estreito, que por mais que parecesse algo desconfortável, na verdade é a única coisa que vai me levar para o destino. Pode pôr o próximo. O caminho largo foca muito no hoje, não foca na eternidade. Olha quantas escolhas você tem para fazer. Olha o leque de experiências que você pode ter. Olha quantos chamados ministeriais você pode exercer. Olha quantos casamentos você pode fazer. Olha quantos namorados, namoradas, olha quantos relacionamentos você pode. Ele olha para cá, mas isso não ajuda, isso é uma sensação falsa de liberdade. Sendo que o caminho estreito diz respeito ao destino final, à eternidade. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando que eu sou o caminho. Se vocês passarem por mim, vocês andarão num caminho de verdade, vocês não vão ser enganados neste caminho, e além disso, no final vocês vão encontrar a vida eterna. No caminho largo, não tem destino, mas no caminho estreito, pode parecer desconfortável, mas sabe, meus irmãos, essa vida aqui é muito pequena comparada à eternidade que teremos com Cristo Jesus. Então nós não podemos, como cristãos, olharmos somente para essa realidade, temos que olhar para a realidade da vida eterna. Olharmos não somente para nós que estaremos lá, nós que confiamos em Jesus, qual Jesus é Senhor da nossa vida, mas pensar também na quantidade de pessoas que podem estar neste deserto, tendo múltiplas escolhas. Todos os caminhos levam a Deus. É aquele negócio do Cristo ecumênico. Jesus é o Cristo de todas as religiões, não é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ir ao Pai a não ser por Ele. Nós temos que ser convictos dessa mensagem, porque senão quando a ausência do conhecimento da palavra, da Bíblia, a gente começa a receber influência de tudo quanto é Facebook, corrente de WhatsApp, e a gente começa a acreditar em tudo. Só que só existe um caminho. Por que muitas pessoas pensam que a salvação é algo que você perde e ganha, como se você desligasse e ligasse um interruptor? Porque falta o conhecimento da verdade da palavra de Deus e do Espírito Santo que nos traz convicção. Eu e você somos filhos amados, nosso nome está escrito na palma de Deus. Essa convicção vem, meus irmãos, através de um relacionamento. Não vem através só do entendimento, vem através de um relacionamento. E o que isso tem a ver com ansiedade, né? Pode ir para o próximo. Ansiedade, a definição do dicionário, fala algo sobre estreitar, oprimir, apertar. Tem um dicionário que ele cria uma frase para ajudar a gente a definir melhor, e esse dicionário diz que é como se tivesse algo apertando a sua garganta e te impedindo de respirar. Você já teve essa sensação? Os alérgicos, né, como eu, às vezes você tem essa, parece que está difícil para passar o ar, não é uma coisa tão simples. A ansiedade, a definição do dicionário é isso, está faltando ar, e sem ar a gente consegue viver, gente? Não. Então a ansiedade é algo que nos afeta profundamente, muito mais do que a gente imagina. Começa a afetar em vários níveis. Existe aquela ansiedade que é comum para todo mundo. A ansiedade de um jovem que vai pedir a sua namorada em namoro para o pai dela. Dá aquela ansiedade, soa frio, soa as coxas, não é verdade? Dá toda aquela, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas tem uma razão, não tem? Tem uma razão. E depois que aquilo passa, a ansiedade acaba. Então não é ruim, é aquela expectativa que nós temos. Agora tem uma outra ansiedade, que ela é muito perturbadora. É aquela ansiedade que gera angústia. É a sensação de que tudo sempre pode dar errado. Sempre tudo pode dar errado. A gente passa 24 horas por dia esperando uma notícia ruim. Às vezes até alguém dá uma notícia boa para você, mas você fala, não é bem assim. Você descobre que alguém da sua família ganhou R$1 milhão, aí você fala, mas vai sumir agora, não vai nem me dar um pouco. A gente pensa sempre o negativo. Uma pessoa ansiosa não é uma questão de negatividade,
de essa pessoa tem vibrações negativas. Não, é uma questão de pensamento. Toda informação que vem, aquela pessoa está na expectativa constante de ser algo ruim, de ser algo que vai acabar com a vida dela. E nós temos falado, nesses últimos domingos, falamos muito sobre Deus mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, não é verdade? E a ansiedade afeta a nossa maneira de enxergar. Porque não adianta só Cristo, através da palavra, lançar luz no nosso caminho, mas se nós escolhermos vivermos ansiosos, longe de um relacionamento com Ele, não adianta nada essa mudança, a transformação de mente. A transformação real dos nossos olhos, da nossa mente, vem quando nós confiamos em Deus. Enquanto nós não confiamos, a gente só tenta fazer um esforço para ver as coisas boas. Mas para ser isso natural na minha e na sua vida, nós temos que confiar em Deus, ter um relacionamento constante com Jesus. Nos dias de hoje, a gente é levado a acreditar que é normal viver ansioso. Queria ler com vocês um trecho de uma revista, um trecho da matéria da revista super interessante. Este mundo está vendo a ansiedade como algo normal. Eu vou ler para você, se a fonte estiver muito pequena, você presta atenção na minha voz, diz assim, ansiedade não é doença. Faz parte do nosso sistema de defesa e está projetada em quase todos os animais vertebrados, do peixinho dourado até aquela sua tia histérica. Foi ela que nos trouxe aqui através da evolução. A seleção natural, aliás, favoreceu animais e pessoas preocupadas em excesso. Imagine o seguinte: um grupo de homens das cavernas passeia pelos campos da pré-história, quando de longe aparece um tigre dente de sabre enfurecido. Aqueles mais inquietos, atentos ao mundo à sua volta, escapam primeiro. Mas os distraídos e menos ansiosos são presas fáceis para o animal, e assim também acabam eliminados do rol genético da época. Transfira isso para milênios e milênios de evolução, e o resultado é que todo mundo é ansioso, em menor ou maior grau. Hoje não há predadores vorazes à solta para nos atacar, mas convivemos com outras ameaças. Quando você lê numa revista como a Super Interessante, que é uma revista que faz muita pesquisa, você fala, isso aqui é verdade. É impossível isso aqui não ser verdade. Pesquisaram. E se você vai para uma análise, se você vai procurar artigos científicos, muitos deles também colocam a mesma construção. De que foi graças a pessoas ansiosas que nós chegamos onde estamos hoje. Meus irmãos, a gente não pode aceitar essa definição. Porque nós temos a palavra de Deus, que confronta, que muda um pouquinho essa realidade. Mas sabe, nós cristãos precisamos lembrar que tem um tripé na Bíblia, que nos ajuda a entender a real história sobre ansiedade. Pode colocar aí na tela, mano? Ah, verdade. Essa é aquela visão do mundo, e a visão de Deus sobre a ansiedade é o texto de Filipenses 4:6, que diz o quê? Você pode ler comigo? Não andem ansiosos por coisa alguma. Essa é a visão de Deus. Se Ele está dizendo, é porque isso dá para ser vivido, amém? Dá para viver. A verdade é que nós não fomos chamados para viver ansiosos, e viver ansioso não é normal. Nós temos que rejeitar essa falácia, essa mentira na minha e na sua vida. Existe esse tripé que eu falei para vocês, que ajuda a gente a entender um pouco. Isso aqui dá uma bela de uma pregação, cada um desses tópicos, então eu vou passar bem brevemente. Existe algo chamado a criação. Deus nos criou com um propósito, um relacionamento com Ele, para termos uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. O Espírito Santo habitando em nós para que possamos transformar o mundo. Deus cria o homem, eu e você, com um propósito. Você pode repetir isso? Eu tenho um propósito. Meus irmãos, nós não somos frutos do acaso. Deus não jogou a gente na terra e falou, se vira meu filho. Não, existe um propósito para mim e para a sua vida. Só que acontece algo desde a criação, então, quando o Senhor cria Adão e Eva, existe a queda. O que é a queda? É aquele relato que nós lemos lá em Gênesis, certo? O Senhor dá uma direção simples, a serpente complica, e o que acontece? Acontece o pecado. A queda do homem. O pecado rompe esse relacionamento criado por Deus. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E através disso entra a vergonha, o medo e a ansiedade. Vergonha, medo e ansiedade. Essas três coisas andam juntas.
muito juntas, mais do que a gente imagina. O Senhor deixa de ser a nossa salvação, e agora nós mesmos somos os nossos próprios salvadores. Nos afastamos de Deus, e o resultado disso é a quebra de relacionamento. Então não é mais Deus aquele a fonte de todas as coisas, de todas as soluções. Eu, o homem, viro o centro, viro o responsável por todas as decisões. Só que você já teve, na hora de tomar uma decisão muito importante, você já duvidou de você mesmo? Você está convicto de uma coisa, não, vou comprar aquele carro. E aí você vai no concessionário e faz o test drive e tudo, não sei o quê. Aí na hora de, quando você vê o número, aí você vai pagar, aí você fala, deixa eu pensar mais um pouco, deixa eu fazer uma segunda conta aqui. Nós seres humanos somos muito intensos, muitas vezes, para fazer um julgamento, uma análise, mas na hora de tomar uma decisão importante, nós duvidamos de nós mesmos. Porque o homem não foi criado para confiar em si mesmo, o homem foi criado para confiar no Criador, em Deus. O homem não foi criado para ouvir as suas próprias decisões, o homem foi criado para perguntar ao Senhor, Senhor, qual é a direção que eu devo tomar, ouvir dele e obedecer. A gente fica com esse peso de responsabilidade que nós temos que tomar todas as decisões da nossa vida, sendo que a decisão mais importante que nós temos que tomar é render a nossa vida ao senhorio de Cristo, como nós cantamos nessa noite. E para ti eu vou, eu me rendo a ti. Essa é a decisão mais importante que nós temos que fazer. E graças a Deus, a queda não é o final, existe a redenção. A redenção é Jesus nos reconectando com Deus. E a primeira parte do grande plano da redenção. Depois nós vamos reinar com Cristo na vida eterna, tudo. Mas essa primeira parte da redenção já começou. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, anulou e apagou os nossos pecados e nos reconectou com Deus. Aleluia! Antes, o que o pecado quebrou do relacionamento, Jesus fez o quê? Reconectou. Por isso que eu e você podemos orar. Por isso que eu e você podemos ir diante de Deus, apresentar nossas súplicas, orar por outras pessoas. Não tem mais separação. A única coisa que nos separa que pode nos separar muitas vezes é o pecado. Mas o texto de Romanos 8 diz que nem morte, nem vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o que nos separa, o que nos traz a sensação de que nós temos que segurar e resolver tudo na nossa vida, é o pecado. E não é o pecado, meus irmãos, nossa, roubei. Nossa, matei alguém. É um pecado, tem um livro muito legal chamado Pecados Intocáveis, recomendo que você leia. É o pecado muitas vezes do orgulho. O pecado da indiferença de, olha, eu sei como resolver as coisas. Isso vai afastando-nos de Deus, afastando-nos do nosso Criador. E eu e você não fomos criados para viver uma vida de independência. Nós fomos criados para viver uma vida de relacionamento, de dependência. Você crê nisso, meus irmãos? Isso é segurança para mim e para a sua vida. Então, sabe, quando a gente entende essas coisas, a gente pode entrar num outro nível de pergunta sobre ansiedade. Na Bíblia, nós encontramos um Deus que é ansioso. A gente vê Deus assim, meu Deus, esse povo esqueceu de mim, eu vou fazer um milagrinho ali para ver se eles lembram de mim. A gente não vê Deus ansioso. Nós vemos Deus com medo. Medo de ser esquecido? Não vemos. Nós vemos Deus com vergonha? Não. Quando a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, a palavra está querendo nos mostrar que Ele é um Deus constante. Ele não oscila com o tempo. Ele não oscila com as nossas emoções humanas. Ele não oscila se o mundo vai bem ou se o mundo vai mal. Ele permanece o mesmo. Por isso que Ele é digno de confiança. Por isso nós podemos confiar em Deus. Então, o nosso design original não tem nada a ver com o que aconteceu depois da queda. Pode voltar um pouco, Ju, por favor. Meus irmãos, eu e você, originalmente, éramos como Adão e Eva antes de caírem no pecado. Como que era Adão e Eva antes de caírem no pecado do fruto proibido? Eles eram homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é ansioso? Deus sente vergonha? Deus sente medo?
Então o nosso design original é ser dessa maneira. Faz sentido para você? Por causa do pecado, essa coisa se alterou. Mas quando alterou isso, a gente não pode agora se acomodar e falar, paciência, né? Eu vou morrer assim. Sou desse jeito, vou ser desse jeito eternamente. Isso é ser cabeça dura. Todos nós temos a oportunidade de amadurecer na nossa vida. Mas nessa questão da ansiedade, nessa questão do medo, nessa questão da vergonha, nós temos que lembrar que Deus não nos criou para vivermos experimentando e escravos disso. Quantos creem nisso? Você não foi criado para viver ansioso de nada, nem com medo de nada. Jesus Cristo já libertou eu e você, amém, meus irmãos? Foi isso que aconteceu. Mas é importante a gente lembrar o texto de Gênesis 3. Pode pôr o próximo, Ju. Olha o que acontece depois que eles tomam um fruto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, isso é logo após aquele diálogo que a gente leu da serpente. Tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Deus estava no jardim. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Primeiro relato de medo aparece aí. Não existia então medo. Eles não tinham vergonha de estarem nus na presença de Deus. E porque a gente veste roupa hoje, porque ainda bem ainda todo mundo pelado, a gente entende esse texto de maneira equivocada. A gente não vê que antes do fruto proibido, do pecado de não confiar em Deus, eles viviam numa comunhão total, não andavam ansiosos, não tinham medo e não tinham vergonha. O resultado do papo complicado da serpente, que a gente falou no começo, começa a complicar a vida de Adão e Eva completamente. Quando a gente acredita que essa desconexão com Deus, que Adão e Eva experimentaram após o pecado é o padrão, é o normal, como diz aquela matéria da revista, super interessante, a gente começa a ter a nossa vida afetada, e a gente começa a ter conclusão precipitada. Por isso a gente não deve aceitar que nós somos ansiosos, porque a ansiedade é fruto do pecado. Eu e você podemos ser restaurados a como éramos lá na criação. Tanto que a palavra diz isso, o apóstolo Paulo fala, então o dia quando o Senhor voltar eu vou me ver, eu vou entender completamente, eu vou voltar a ser o que eu deveria ser. Mas isso não é impossível. Meus irmãos, não é impossível vivermos uma vida livre da ansiedade, livre do medo. Queria ilustrar de uma outra maneira, e aqui hoje eu estou quase encerrando, contar uma história. Essa é uma Ferrari F430, bonita, né? Já viu alguma? Eu nunca vi. Mas eu queria, imagina que você, uma Ferrari 430 linda, pintura impecável, motor de 0 a 100 em 4 segundos. Você está dirigindo com ela numa estrada à noite, e você não percebe, mas tem um caminhão andando com faróis apagados a 60 km por hora. E você com toda a força vai e bate nas traseiras desse caminhão. Os faróis vão parar no acostamento, o motor sai por baixo, o motor não, porque o motor é Ferrari atrás, né? Mas o capô amassa assim, a roda fica tudo torta. Triste. E aí você chama um guincho. E aí você pega e põe a Ferrari em cima do guincho. E fala, eu vou ter que levar agora de volta para arrumar. Só que ali tem uma cidade ali perto, que o pessoal ouviu dizer, um Zé bateu uma Ferrari. E aí todo mundo daquela cidade vai até ali a rodovia e fica esperando, porque eles nunca viram uma Ferrari. Eles falam, legal, vamos ver uma Ferrari. Todo mundo fica nessa expectativa. Só que quando os moradores olham ela em cima do guincho, eles começam a falar uns para os outros, começam a falar uns para os outros, né?
Olha que engraçado, uma Ferrari não tem capô. E também não tem nem o farol dianteiro mais. Você percebe que a parte da frente da Ferrari tem uma cor diferente, não é vermelho igual o resto. E elas andam meio devagar, já percebeu? Deviam ter feito um carro com 4 rodas, ela só está andando com as 2 rodas atrás. Se ela tivesse 4 rodas, ia andar muito mais. Eles estão vendo uma Ferrari, sim ou não? Sim ou não? Estão vendo uma Ferrari. Mas é o projeto original de como ela deveria ser? Não. Diante daquele carro todo quebrado, os habitantes daquela cidade conseguem fazer alguns apontamentos sobre o que é uma Ferrari. Eles têm razão sobre o que eles estão falando, mas isso não é o normal dela. Não é como ela deveria ser. Mas é a única coisa que eles veem. E muitas vezes acontece com a gente isso. Nós estamos aparentemente ok por fora, mas as avarias que nos comprometem não fazem parte do design original de Deus. A gente não pode se sossegar e falar, essas características que eu tenho são minhas mesmo, vou morrer com elas. A ansiedade não foi feita, meus irmãos, para dominar a minha e a sua vida. Então, vocês estão entendendo onde nós estamos querendo chegar aqui? Nós não podemos nos acomodar, meus irmãos, como eu e você somos. Sabe, se você é uma pessoa que sofre com muitos medos, o Senhor tem liberdade para você. Se você está envolto em pecados, e você fala, eu não consigo me livrar desse pecado, o Senhor já venceu o poder do pecado lá na cruz, e você pode viver livre. Deus não nos criou para vivermos esperando más notícias, Deus nos criou para confiar e ouvir da boca dEle as boas notícias. Por isso que o Evangelho se chama Boas Novas, boas notícias. Por isso a ansiedade só pode ser combatida quando temos um relacionamento constante com Deus. É mais simples obedecer aos mandamentos do que tentar complicar com outras justificativas e outras saídas para os nossos pecados e para os nossos erros. Muitas vezes quando nós temos discipuladores, temos nossos líderes que amam a gente, que cuidam da gente, e eles fazem aquela pergunta simples, e aí, você está bem? Estou. A gente se complica às vezes para contar uma história, para falar que está tudo bem. Isso chama mentira também. Eu várias vezes me enrolei diante de Deus, muitas vezes até diante dos meus pais, porque eu não queria chamar o pecado de pecado. Eu não queria assumir que eu tinha realmente errado. A gente fica nesse ciclo vicioso de pensar, eu sou uma pessoa boa comparada ao Marcola. Eu sou uma pessoa boa comparada ao Saddam Hussein. É lógico, coloca o padrão lá embaixo que nós somos pessoas boas. E agora, comparado ao nosso design original, aquilo que Deus nos criou para ser, não tem espaço para nós sermos melhores, meus irmãos? Tem espaço, e isso é o Espírito Santo que atua na nossa vida, que faz isso na nossa vida. Por isso que não dá para a gente viver ansioso, andando com Deus. Quando nós andamos com Deus, a ansiedade se esvai, porque quem anda com Deus, experimenta paz e propósito. O homem, quando andava com Deus no jardim, não precisava de outra pessoa para falar quem ele era, porque Deus falava quem ele era. Ele não precisava ficar preocupado com o que ele tinha de comer, o que ele tinha que fazer, porque o Senhor vinha e dava instruções para ele, e falou, você pode comer aqui, de tudo que tem nesse jardim. Andar próximo de Deus nos traz paz e propósito. Muito da nossa ansiedade é porque a gente olha para a conta bancária, é porque a gente olha para relacionamentos não resolvidos. Isso vai gerando na gente uma desconfiança no nosso Criador. E Deus não nos chamou para isso. Eu e você não fomos criados para ter medo, mas para vivermos protegidos pelo amor do Senhor e descansar nele. Agora, meus irmãos, há solução para a ansiedade? Sim, graças a Deus. Imagine Deus fazendo uma grande reforma. Se a banda quiser subir aqui. Imagine Deus fazendo uma grande reforma. Ele quer reformar a nossa mente e transformar o nosso coração. E a única reforma que Deus entra é aquela que é profunda. Você pode repetir comigo? Profunda. Não é só pintar a parede por fora. Imagina isso. É bem visual mesmo, uma casa. E essa casa é o meu e o seu coração. Ele entra em nosso coração.
Onde que Jesus entra, meus irmãos? Não é na nossa mente, é no nosso coração. E quando isso acontece, não conseguimos mais ser os mesmos. Nós mesmos decidimos, com a ajuda do Espírito Santo, demolir as paredes que não fazem mais parte dessa nova vida que nós temos. É um processo que começa com Jesus sendo o Senhor da nossa vida. Sabe, eis que estou à porta e bato, diz o texto. Jesus, o Espírito Santo, ele não entra demolindo a sua vida. Ele entra para morar dentro. E quando ele está dentro morando, ele fala, olha, você está vendo essas paredes que te prendia? Esse quarto cheio de coisa? Eu estou aqui para demolir, mudar, porque eu vou dar um novo padrão de vida para você. Isso quer dizer ser uma nova criatura. Pode pôr o próximo, por favor. Ju, o próximo, por favor. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Surgiram coisas novas. Há 2 semanas atrás, foi pregado aqui neste púlpito de nós tirarmos as velhas roupas e colocarmos roupas novas. Para recebermos o novo, temos que pegar o velho e jogar fora. Mesma coisa acontece quando Jesus vem morar dentro do nosso coração. Ele encontra muitas vezes quartos que estão gerando ansiedade na gente. Quartos que estão gerando medo. E ele está falando, eu preciso entrar, jogar luz nisso, quebrar as mentiras, resolver essa situação, demolir esse quarto, porque você não vai mais ter um quarto de medo na sua vida, você não vai ter mais um quarto de ansiedade na sua vida, você vai viver livre. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. A gente precisa decidir em nossa vida mudarmos completamente as nossas prioridades. O relacionamento com Deus é a primeira prioridade. Porque a ansiedade não irá nos abandonar enquanto vivermos voltados para uma rotina que favorece ela. Se na nossa rotina não tem Deus como prioridade, meus irmãos, o que reina é a ansiedade. O que reina é urgência, não é o importante. E na urgência, a gente queima o quê? Os relacionamentos. Tanto com Deus quanto com as pessoas, com o cônjuge, com os filhos. Na urgência, a gente coloca de lado as coisas que nós sabemos lá no fundo que deveriam ser as mais importantes na nossa vida. Mas porque nós temos que fazer, temos que ganhar, temos que trabalhar, a gente passa destruindo os relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus. Mas graças a Deus na palavra existe um combo para viver a ansiedade. Sabe, um combo igual do McDonald's? Porque não dá para você pegar um trecho dele, é um combo, é um pacote fechado. Está lá em Filipenses 4, de 4 a 7. Diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor está perto. Se Ele está perto, não dá para viver ansioso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, olha que fabuloso isso, gente, o coração e a mente, a ansiedade e os pensamentos, o medo. Esse é o padrão que o Senhor Jesus quer fazer a gente viver, meus irmãos. Esse é o padrão original de Deus para mim e para você. A oração é uma das respostas que hoje, nessa noite, eu gostaria de oferecer para você vencer a ansiedade. Não é um remédio, não é 10 passos para mudar a sua rotina. A resposta simples, para descomplicar a nossa vida, a resposta simples que eu quero propor nessa noite, se chama oração. Eu quero propor 3 maneiras de nós colocarmos isso em prática. Você me permite fazer isso? 3 maneiras de nós orarmos, para ajustar o nosso foco para o lugar certo, para deixar a ansiedade de lado. O
primeiro ponto é: ore sempre com ações de graça. Salmo 100, versículo 4 e 5 diz: entrem por suas portas com ações de graça, e em seus pátios com cânticos de louvor, deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade por todas as gerações. Está falando do futuro, não está? E muitas vezes a gente é ansioso por causa do futuro, mas quando nós entramos com ações de graça, nós estamos lembrando que o amor dele e a fidelidade duram para sempre, por gerações no futuro. A gratidão transforma os nossos olhos. A ação de graça abre o nosso coração para ver as coisas de Deus. A semana passada, no começo do culto, eu contei a história para vocês de um aeroporto, na verdade, lá na cidade da Suécia, no país da Suécia, que nunca fechou. Ele nunca fechou. Neva pra caramba lá, e mesmo na época de neve, aquele aeroporto nunca fechou, porque eles desenvolveram uma máquina que em 8 minutos limpa toda a pista. E eu só vou lembrar para quem não estava aqui no domingo passado: a gratidão, a ação de graças é essa máquina que tira os resquícios da nossa vida, do que nós não temos, do que está faltando. Ela limpa para que os aviões, as bênçãos do Senhor, os sonhos de Deus possam pousar na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue receber algo novo do Senhor, porque a gente não quer abandonar as roupas velhas que estão no guarda-roupa, porque a gente não consegue limpar a pista. Nós precisamos disso. Ações de graças diminuem a ansiedade, porque nós começamos a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A gente começa a lembrar das coisas que o Senhor já tem feito por nós, e isso nos traz combustível para poder continuar. Não foque naquilo que você não tem, foque naquilo que você tem, e você vai ver o seu nível de ansiedade, abaixar. O segundo ponto: ore diariamente pelas pessoas. Salmo 2,8 diz: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Orar pelas pessoas pega a nossa ansiedade e diminui. Sabe por quê? Porque nós não estamos orando por o que nós não temos, mas pelo que as pessoas não têm. E se nós cremos que Deus é capaz de resolver todas as coisas, nós vamos orar por elas e elas vão ter a vida transformada. Orar pelas pessoas não é orar pelos problemas das pessoas apenas, é orar pedindo revelação a Deus para que Ele nos mostre o que Ele vai fazer na vida daquelas pessoas. E isso vai se tornar uma promessa, no qual eu e você vamos orar e persistir por aquelas pessoas. Tem muita gente nesse mundo, meus irmãos, que não tem fé para permanecer e para orar por elas. Deus colocou eu e você como cristãos, cheios do Espírito Santo, para orarmos por elas, para que elas não precisem viver ansiosas, para que no momento de ansiedade da vida delas, a gente possa dar uma palavra e falar: fica tranquilo, o Senhor está com você. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas se a gente estiver orando por nós mesmos somente, se as nossas orações só rodam ao redor de nós, é uma oração ansiosa, não é uma oração de confiança. E o terceiro ponto, e aqui eu encerro: ore pelos sonhos de Deus. Gênesis 15:5 diz, quando falando com Abraão, levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contar elas. Deus teve que pedir para Abraão sair da tenda, sair do lugar confortável dele, do lugar de onde ele estava ali, talvez na rotina ansiosa, preocupante. Fala: sai um pouco dessa rotina e olha para o céu. Você consegue contar? Isso é que eu vou fazer com você. Está vendo esse sonho que eu estou dando para você, que a sua descendência será tão numerosa quanto essas estrelas do céu? Aquele sonho era de Abraão, meus irmãos? Não. Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Por causa que existe uma promessa. Não podemos descartar os sonhos e projetos de Deus, porque eles parecem impossíveis, pois os impossíveis são os projetos onde Deus quer agir e resgatar as pessoas. Talvez você tenha uma ideia, Deus está querendo pousar um avião de uma ideia evangelística, está querendo que você abra uma célula na sua casa, que você se torne líder, que você discipule alguém, que você cuide dessa pessoa do seu trabalho, que você vá até ela e pergunte como você está, posso orar por você, mas a gente não consegue, porque as nossas orações estão cheias de nós mesmos. Isso é uma característica de ansiedade. Mas eu espero ter conseguido colocar isso no coração de vocês hoje. O Senhor Jesus já nos libertou da ansiedade.
A gente pode voltar ao nosso design original, e esse design original, amplificado com o poder do Espírito Santo, olha para as pessoas e fala: nós vamos abençoar as pessoas. Eu não estou perfeito, eu não estou bem, eu não venci todas as coisas, eu tenho questões na minha vida, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou orar pelas pessoas, eu vou me importar com as pessoas, porque Jesus já me libertou. Porque senão o chamado de Jesus, meus irmãos, fica sem sentido. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou: façam isso quando vocês estiverem 100%. Ele falou: façam isso quando o Espírito Santo habitar em vocês. E o Espírito Santo é o próprio Deus Criador habitando no seu e no meu coração. Por isso que nós podemos viver sem medo, sem vergonha e sem ansiedade. Você pode ficar em pé no seu lugar nessa noite? Meus irmãos, a resposta que eu quero dar simples nessa noite. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, que você ficou aqui atento a isso. Mas eu queria que você não perdesse este momento final. Porque esse é um momento onde eu e você assumimos um compromisso não somente entre nós, mas diante do Senhor. E muitas vezes nós ficamos com medo de assumir compromisso. Porque às vezes a gente pensa que a gente não é digno de assumir um compromisso com Deus. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, nós não éramos mesmos, mas pela graça de Deus hoje nós somos filhos e filhas e podemos assumir um compromisso com Jesus. Mas sabe, não tem como a gente viver uma vida de oração se a gente não andar perto do Senhor. É uma escolha. Eu te garanto que se você viver uma vida orando, a sua ansiedade vai diminuir. Eu te garanto. Conheço várias pessoas que tiveram uma mudança drástica na sua maneira de pensar, quando priorizaram a Deus e a orar. Sabe, meu irmão, não tem problema você orar por você. O versículo de Filipenses 4 diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes levem os seus problemas, as suas súplicas, as suas necessidades em oração para o Senhor. Podemos fazer isso, mas não se trata só disso. Se trata de nós, como cristãos, tendo o entendimento disso, falando: Senhor, eu pratico, e agora eu vou lá abençoar outras pessoas, eu vou fazer isso com outras pessoas. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse sua mão no seu coração, porque essa é sua... Sabe, meus irmãos, não se envergonhe se você falar: olha, Gustavo, eu tenho vivido uma ansiedade que não é saudável. Tenho medo do meu futuro, tenho medo do que pode acontecer com os meus filhos, pelas decisões que eles têm tomado. Tenho medo de não conseguir dar para minha família o sustento que um dia eu sempre sonhei. Mas sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus e o perfeito amor dele lança fora todo medo. Então nós vamos cantar aqui, mas com suas mãos no seu coração. Eu quero que você faça a sua oração no seu lugar mesmo. Pai, eu entrego a Ti, Pai, neste momento, Senhor, toda a minha ansiedade. Comece a fazer essa oração enquanto nós adoramos ao Senhor aqui. Confesso que inseguro estou, mas Teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a Ti, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, me rendo a Ti.
ser desfeito, ser